demorei 5 anos para poder ter classificação para o Mr. Universo. Em 2005 eu não fui porque fui vice-campeão brasileiro, todo mundo falando que eu merecia ser campeão, porque o campeão não tinha isquiotibiais e panturrilha, e eu acreditei nos meus amigos, mas não tinha dinheiro, sem patrocínio. Aí não fui em 2006 e eu fui vice-campeão brasileiro de novo. Depois de 2007 eu ganhei de novo, fui vice-campeão brasileiro. Aí um dos dirigentes falou: meu velho, tô achando que tá todo mundo achando bacana você ser vice, porque você aceita numa boa, você é desportista, você acha legal, você vibra com o terceiro colocado, mesmo se você acha que você foi campeão. E então, melhor você ir pra fora. Como você tem classificação, faz de tudo. Aí o que eu fiz? Eu vendi um som meu, e eu músico vendendo som foi foda. Acabou com a minha raça, chorava, porque era um negócio conquistado em 14 parcelas no Magazine Luiza. Então eu vendi esse som, fui dar uma palestra num terra de chão batida, passei 2 dias dando palestra de graça para a empresa. E aí um amigo meu de São José do Rio Preto, que eu tive o prazer de conhecer, de ver ele de novo agora esses dias atrás, ele recebeu uma cota de patrocínio, de suplementos quase para vencer, e eu ia ajudar ele a vender com as minhas publicações. Eu ajudei ele a vender, ele passou o cartão dele e comprou minha passagem para ir para a Grécia. E aí eu fui para a Grécia com 23 atletas, eu fui vice-campeão. E quem tinha ganhado de mim não tinha passado na prévia. Mas tem 33 anos que você compete, né, Sardinha? Mais ou menos isso. Quando você começou, já que você tocou no item suplemento, né? Eu e o Evandro, a gente é de uma época que tinha proteína de cálcio, albumina, pelo menos lá em Marília a gente achava levedura de cerveja, proteína de cálcio, fosfolecitina. E quando, esse tempão atrás, porque assim, suplemento que a gente sabe, nos Estados Unidos, a história do whey protein, ele é de lá de 1952. Né? Então lá você já conseguia comprar o whey protein em loja especializada. Era um whey protein que quem fazia era um cara que era editor de uma acho que era da Muscle Mag, se não me engano. Ele mandava para Hershey's flavorizar o whey protein. Em 1950 você tinha o whey nos Estados Unidos. No Brasil foi aparecer o whey, se não me engano, em 1988. Você que viveu isso aí, né? A questão do uso do suplemento antigamente, né? A gente tinha muitas poucas opções. O Brasil tinha um problema sério econômico, né? Que o Brasil ainda era um país muito fechado a nível de comércio exterior. Ele comprava e importava muito pouca coisa, assim, né? Era realmente muito fechado. Importava pouca coisa e exportava somente produtos agrícolas. Você viveu essa época, né? Como que você enxerga a evolução do mercado de suplemento de lá para cá, assim, né? Eu vejo que ficou muito. Antigamente tinha uma diferença muito grande. Eu fazia uma vaquinha quando não tinha muita grana. Tem época que eu não tinha dinheiro para comprar ovo e clara, né? Ovo e batata doce. Porque tinha um fazendeiro que me vendia uma caixa de batata doce e eu comprava ela aberta, enfim, pegava ruim, ferro, mas eu comprava a caixa, né? Então teve épocas dessa, mas teve épocas que eu também fiz uma somatória, juntava uma grana e tinha uma empresa chamada Viados de Ouro, que era a empresa de produtos veterinários, e ela tinha caseína. E eu ia lá comprar a caseína, eu não solubilizava, era ruim pra caramba e tal. Só que eu tinha... Quando isso? Quando isso? Cara, 1988, 89, nossa, mais ou menos. Vocês lembram o sabor do Amino Full, que era sem sabor? Lembro. Não, tinha gosto de Era vinagre. um xarope. Sabor vinagre. E a gente tomava. Todo mundo tinha. E tinha, depois lançaram o laranja estragada. Não era? Eu tomava porque eu tinha um aluno na Esporte Companhia em 1990. Eu fui gerente da musculação. E eu dava aula para um cara que ele fazia as importações. Ele tinha importação, não sei como é que era o mecanismo dele. Não era contrabando, nada, mas era importação. E ele trazia um monte de suplemento. Ele tomava, tinha um aminofil de meio litro, 474 ml. Eu E tinha o de 900 e pouco. Ele me trazia o de litro. Nossa, então, os meus amigos, sonho, né? todo mundo ia no clube, aquela época das amizades, sim, né? Sim. Então tinha o causador do meu apelido, Tubarão, do Bonaim. Meu amigão. O do Bonaim de um lado, o Peixe do outro, que é o modulado, eu, enfim, né? E eu era magrinho, pequenininho. E todo mundo, não, Sardinha, vem pra cá. Sardinha, velho, Sardinha não, mas o Tubarão, olha lá, 1,90 m, Sardinha é você.
Só não, tem que ser. Aí todo mundo, 30 chamando. Aí imaginava que hoje você é o triplo do tubarão, hein? Agora não. Sardinha engoliu o tubarão, meu. Você acabou de falar isso. Aí só nessa época eles me colocavam para treinar junto com eles. Então, os apelidos eram mais ou menos relacionados. Aí nós íamos no clube. Chegava no clube, óbvio, tinha os 2, 3 ali, cara, que comia risole, tomava Coca-Cola e tudo mais. E eu já era meio debilóide. Então, o que eu pegava assim, um homem novinho, eu pegava um homem novinho e fazia assim, dá uma bolada, aí os caras, nossa, Sardinha, você é muito louco, vem comer aqui o risole, coxinha, você tomar um suplemento, você tem problema. Aí eu falava, velho, mas eu quero ser bodybuilder, entende? Já era um pensamento muito exclusivo, eu já era o debilóide, só que passou anos e anos e anos, quem tinha razão, né? Eu estou nesse mercado de suplementos, assim, com a GSN há 11 anos, né? E assim, eu senti uma diferença muito significativa de evolução dos suplementos, tanto a nível de variabilidade, né? Hoje em dia você tem uma variação de opção por dosagem. Você vai comprar uma L-carnitina hoje, você tem L-carnitina tartrato, você tem L-carnitina livre, saborizada, líquida, em cápsula, em tablete, em pó. Quer dizer, a variabilidade hoje que a gente tem facilitou muito, né? Acho que a utilização. Outras coisas, como por exemplo, se você for ver DHA e EPA, ômega 3, né? Que é uma coisa que a Clara, por exemplo, ela nasceu tomando ômega 3. Né? Tem uma máxima que a gente fala nos Estados Unidos, né? Você quer ter um filho inteligente, dê ômega 3 para ele do berço. Aliás, tem uma pesquisa dinamarquesa lá dos países nórdicos. Você comprou os moleques um de ursinho, não comprou também? Eu dou para eles também. Então, cara, é porque é constituinte de tecido cerebral. Né? Um é nutriente, o outro é um constituinte. Então, quando você dá o ômega 3, os 2 ácidos que eles contêm, eles ajudam na formação do sistema nervoso central. Né? E assim, eu e você tomamos provavelmente, né? Óleo Moção de fígado Scott. de peixe, moção Scott. Tomava forçado, né? Óleo de fígado de Vai falar, bacalhau. faz qualquer coisa, mas você tem que tomar isso aqui. 2 colheradas aí. Eu negociava o pra minha fel. mãe. Aquilo é o fel. Aquilo é o fel. É o pior. Você sabe que quando eu precisava negociar alguma coisa com a minha mãe, eu falava assim, mãe, eu prometo que se a senhora fizer isso, me ajudar nisso daqui, eu tomo 2 colheres desse negócio. Engraçado que ele chamava óleo de fígado e tinha sabor de óleo de fígado. Tinha sabor. Exatamente. Esse é o suplemento Comendo mais fígado verdadeiro. em forma de óleo. Não, porque no começo tinha aquele sabor que na realidade era o sabor abreviado, né? Então, sabor baunilha pus. Sabor chocolate, chocolate vômito. Né? É verdade. Era triste. Pô, triste. Você tomava aquilo e que gostoso! Tinha até hora, né? Tinha hora. Aí vai chegando perto da hora de tomar uma moção Scott. Eu falei, nossa. O dia que meu pai apareceu com um biotônico Fondura, eu abracei ele e falei, puta, que era uma merda também o biotônico. Só que já era uma evolução. Eu falava, pai, vamos manter nesse aqui, que o óleo lá tá foda. Então, quer dizer, a suplementação acho que teve uma evolução. Acho que as indústrias brasileiras, principalmente, acho que merecem um destaque, porque elas evoluíram muito, principalmente nos últimos 5 anos. Em 2010, a gente tinha 140 indústrias brasileiras e tinha 1.500 americanas. Mas veja como é a diferença do mercado, que é uma das coisas que a gente às vezes vive metendo pau na Anvisa, mas uma coisa é certa, a Anvisa, ela mantém o processo de segurança. Nos Estados Unidos, você tem uma série de empresas que elas abrem, vendem 3, 4 meses alguma coisa. Pô, quem nunca já recebeu aqueles e-mails spam? Açaí Berry, agora chegou o novo suplemento para você emagrecer sem fazer esforço, emagreça 30 quilos em 2 dias, né? E o que os caras fazem? Eles sabem que não funciona. Eles sabem que o cara ele vai tomar aquele negócio, mas ele vai pegar a pizza da geladeira e comer gelada. Só que ele não quer fazer carreira, ele quer ganhar um dinheiro rápido. Então o que ele faz? Ele engana um monte de gente durante 3 meses, pum, tira do mercado. Pode ver que o tempo de ciclo desses produtos, exatamente. Que é o mesmo produto, que é nada, só com que um nome diferente, diferente. um apelo diferente às vezes. E ele vende o quê? Ele vende o sonho. Né? Então, e isso pode nos Estados Unidos. No Brasil não pode. E eu acho isso do ponto de vista moral com a população, do ponto de vista de proteção, que não é nem do consumidor já. Você está... valor.
você está segurando esse oportunismo, essa coisa ruim, que são essas empresas que abrem, lançam uma coisa, fecham, abrem, até porque lá é fácil tanto abrir quanto fechar a empresa. Exato, abre rápido, fecha rápido. Né? Sim. Tudo tem os dois lados, né? Assim, uma coisa tudo, boa que a Anvisa é isso. E a Anvisa, assim, a gente está acostumado, de certa maneira, sempre criticar, né? Por causa das restrições que existem, né? Do excesso de restrição. Todos. Mas existe o lado bom, né? Sim, tem o que lado é exatamente bom. Isso, essa questão da segurança, né? Eu Algumas acho que questões morais. Até a crítica construtiva seria, né? Deixa essas decisões que são técnicas, deixa para a Câmara Técnica. A Anvisa ela tem câmaras técnicas, tem pessoas eminentes que vão dar opinião sobre as coisas. Deixa essas pessoas decidirem. Deixa esses caras que são cientistas, pesquisadores, são pessoas que lidam, práticos naquele assunto. Né? Deixa a Câmara Técnica decidir, porque hoje a gente vive também uma situação política muito estranha. A gente está descobrindo que aquilo que acontece na política se reflete na nossa vida em uma série de outras coisas, né, que vão até do seu vizinho que rouba o seu jornal, ou daquele cara que faz um gato do cabo de TV a cabo, porque ali não, aquilo, o político tá lá fazendo coisa errada no Congresso, tá errado, mas ele roubando o sinal de cabo dele tá bom. Pode. Né? Aquilo lá tá certo. Né? E assim, quando a gente olha isso, quanto mais você deixar na mão das câmaras técnicas, mais a coisa vai funcionar, vai fluir. A gente sabe que a ciência ela é de verdades transitórias, porque nada a gente vai conhecer 100%. E essa área que nós estudamos hoje, a área da nutrição, a área da aplicação ao esporte, é extremamente recente. Stuart Phillips, tá? É o nome que é mundial em relação em aplicabilidade de nutricional. Pô, em 2003 ele tinha um trabalho que falava que se você consumisse entre mais do que 15% do valor calórico total da refeição em proteína, ou seja, você tinha uma refeição de 1.500 calorias, tá? Se você consumisse mais de, vamos arredondar a conta, 1.000 calorias. Se você dessas 1.000 calorias consumisse mais do que 150 calorias em proteína, você estava arriscado a fazer mal para a sua saúde. 2003. Bom, 2015, tá? A gente está falando do ISSN, o International Society of Sports Nutrition, trabalho de José Antônio. O que ele fala? Onde a gente está? Cada vez mais a gente tem notado que o volume tem sido importante na construção do físico do bodybuilder. E assim, é uma época estranha que também a gente olha, muita gente falando de treinamento time efficient. E o treinamento time efficient de uma forma generalizada, como se ele resolvesse todos os problemas. E aí entra a questão da individualidade, que é o quê? Bom para um, bom para outro. A maioria, o que hoje pelo menos a gente sabe do ponto de vista metabólico, é que se você precisa de um efeito metabólico, se você precisa de uma modificação física suprafisiológica, ou seja, além da capacidade do seu físico construir, você precisa de um volume maior de treinamento. E olha como a coisa encaixa. E aí vem a sabedoria que nós buscamos, né? Não é você saber muito de nutrição, saber muito de treinamento, saber muito disso ou daquilo. É você conseguir ligar, às vezes, o pouco que você sabe. Costurar um com o outro. Então, se você sabe que se você treina volume, você tem que ter uma dieta para volume. Essa dieta para volume é completamente diferente. Tanto na preparação do treino, quanto na recuperação do treino, quanto na função de adaptação que vai deixar que o seu corpo se ajuste àquilo lá. Porque lembrar que tudo que a gente tem aqui em termos de treinamento, nós falamos da adaptação, mas é um conceito que não se aplica ao organismo. O conceito de adaptação, ele se aplica à célula. Então o conceito de Hanseley, de 1960, ele se aplica à célula. A célula recebe um estímulo, ela está num meio específico, ela reage a esse estímulo através de uma reação de alarme e ela se adapta. Nós, como organismos, nós nos ajustamos. Mas por que você está falando isso, Paulo? Simples. Todos nós treinamos. Se nós pararmos de treinar amanhã, o que vai acontecer com o nosso físico daqui 6 meses? Ele vai se ajustar à vida sem treino. Nós não vamos ficar como nós somos ou estamos. Nós vamos nos ajustar novamente. Por isso que também essa elaboração do esporte, ela acaba sendo, como o Sardinha estava falando, quanto a gente descobriu, quanto a gente estudou sobre o que as pessoas faziam para ter resultado, ela acaba sendo importante. Mais do que uma ciência de ganho, é uma ciência de manutenção. Sim. Porque você não chega a algum lugar e fica ali.
Você chega a algum lugar, você tem duas opções, continuar fazendo para manter ou continuar fazendo para ganhar. Porque se você parar, tudo aquilo que você conquistou, ele volta pro normal. É difícil de manter esse nível, né? O platô, né? Um negócio que exige exatamente consistência, né? Que eu acho que é... Até você estava falando, né, a gente, antes de conversar aqui, sobre a questão do EPOC, né? Por exemplo, o bodybuilding, ele é um esporte de consistência. A pessoa precisa se dedicar intensamente por muitos anos. É difícil essa manutenção. Você vê esses caras grandes aqui, se você for ver de fato o que eles fazem para manter esse tipo de musculatura, esse volume, esse tamanho, esse grau de definição, é um negócio que poucas pessoas estão sujeitas a fazer, né? Então, e a própria característica do bodybuilding estava falando, né? O que a gente estava falando, né? Vou contar pro pessoal que esse papo era bom, né? Vou pedir licença no negócio. Ô Thiago, eu tô morrendo de fome. Eu tô vendo o Rafael comer. Eu tô aqui desesperado, falando, Thiago, vai esquentar a comida pra ele, senão ele vai roubar o meu. Caralho. Isso daqui é o que a gente fala de consistência. A gente tá aqui, a hora de comer é a hora de comer. Só que eu tô aqui de manhã, eu tô morrendo de fome. Pega do saquinho, Thiago. Pode pegar pra ele. Tem coisa a mais aí também, viu? Não, pode pegar um pra ele. Pega pra mim, pelo amor de Deus. Não tem uns bolos de paçoca, uns negócios assim também? Vê o que tem carboidrato, né? O que tem carbo a gente vai treinar depois. Mas você tem dobrado isso daí? Vou voltar pra casa. Você sabe o que é? Uma pausa.